palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 10 e 11, diz assim: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo está dizendo que o crente está seguro em Cristo e ele se alegra em Deus pela obra que o seu Filho realizou, tirando toda a culpa que separava o crente de Deus. Cristo os reconciliou por meio de sua morte, dando-lhes vida. A partir de verdades como essas, é que a Reforma Protestante teceu o princípio de solus Christus, a ideia de que somente por meio de Cristo o cristão poderia ser aceito diante de Deus. A igreja da época entulhava a fé com barreiras e intermediários, com caminhos alternativos para que o homem fosse aceito por Deus. E dessa forma ela dominava a vida e a alma dos seus fiéis. Mas a voz de Cristo e da sua obra bradou das Escrituras. Solus Christus trazia à tona a ênfase bíblica na obra vicária, substitutiva e redentora do Senhor Jesus. Cristo era o pagamento e o pagador de nosso resgate. Não havia moeda no mundo, nem bula papal em Roma, que tivesse o poder de usurpar essa prerrogativa. Só Cristo é redentor e intermediário entre o homem pecador e o Deus santo e justo. Não havia obra no mundo, nem homem na terra, nem santo no céu, que tivesse a autoridade de abrir tal caminho. Só o sangue de Jesus tem poder para aplacar a ira de Deus e apagar a dívida que o nosso pecado retraiu. Por isso, somente Cristo é o perfeito intercessor dos seus eleitos, e é por meio de sua morte que ele conquistou a autoridade de rogar por nós. E se é Cristo quem roga por nós, temos a garantia da salvação e da vida eterna, porque ele morreu e ele ressuscitou. Portanto, meus irmãos, somente Cristo é o único profeta, sacerdote e rei do cristão. Nós não precisamos de um homem para ser a voz de Deus na terra, a fim de revelar a sua vontade. Na Bíblia, Jesus disse tudo o que temos de ouvir, e quando homens a pregam fielmente, Deus fala. Não precisamos de outros sacerdotes e santos para mediar a salvação e as bênçãos divinas. Jesus é o nosso único e suficiente mediador. Não precisamos de outros reis para controlar o pensamento e a vida dos crentes. Não, nós não precisamos de gurus espirituais e nem de pastores que se fazem de lobos para devorar as suas ovelhas. Não, só Jesus é rei da sua igreja e de cada cristão individualmente. Assim, lembremos que só Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa ou outras personalidades. Só Cristo é intercessor e não homens ou os santos. Só Cristo é redentor e não as minhas obras ou as minhas boas intenções. Só Cristo é salvador e não a instituição eclesiástica. Meus irmãos, Jesus é tudo para nós e por nós no Evangelho. E esta é a mensagem evangélica protestante. Solus Christus.